Conta um Conto apresenta, de Henrique Costa, A Mulher da Capa Preta. Conto baseado na lenda de Carolina de Sampaio Marques. Narração de Marcelo Fávaro. Saindo do banho no final daquela tarde de outono, Rick vai até a varanda de sua casa, acende um cigarro e, como de costume, fuma assistindo o cair da noite. Isso ele sempre fazia. Não demorava e logo os seus pensamentos revisitavam o passado, relembrando coisas que vivera, repetindo as mesmas cenas dentro de sua cabeça, agindo, entretanto, como deveria ter feito quando as coisas de fato ocorreram. Já não se culpava por não ter agido da mesma forma em que seus pensamentos. Compreendera, afinal, ser impossível adquirir qualquer tipo de experiência em algo com a qual jamais houvera se deparado antes. Constantemente se lembrava do seu tio Juba, o tio Juba, em quem se espelhava, já que agora era também tio. Rick aceitava de muito bom grado ser ao menos metade do que foi o tio Juba, por considerar-lhe o ideal perfeito de tio. Gostava que seus sobrinhos tivessem o mesmo que ele sempre teve, e isso ele muito valorizava. Rick muito se lembrava do ateliê do velho, onde passava tardes inteiras, muitas vezes assistindo seu tio no local de trabalho. Era um universo particular, onde, além de trabalhar, é claro, principalmente criava. Criar era o que Juba sabia fazer de melhor. Dotado de uma mente hipercriativa, livre das amarras moralistas, sempre disposta a oferecer uma saída de mestre para qualquer problema, tanto em favor de si como de outras pessoas. Fora favorecido com uma jovialidade ímpar e um espírito atemporal, indispensavelmente insubstituível, sobretudo na vida dos seus sobrinhos e irmãos. Possuía sua própria maneira de conectar-se com o universo, o todo, a que muitos se referem à pessoa de Deus, perspicaz e gentil na mesma medida. Jamais tentou esconder sua sensibilidade ou mesmo em tentar arvorar sua força, muitas vezes descomunal. Uma verdadeira rocha em que muitos por muitas vezes se apoiavam. Possuía o dom de trazer de forma espontânea toda a alegria necessária às grandes mudanças atmosféricas ou energéticas, como preferia colocar. Fluido e constante como as águas de um rio tranquilo, entrecortando mundos e unindo dimensões. A boa sorte sempre estava ao seu lado, coisa simples de se constatar. Difícil, porém, sempre fora mensurar a profundidade do seu ser, ou mesmo não sentir-se seguro ao seu lado. Tio Juba sintetizava genialmente todas estas coisas. Com seu violão tocava não apenas as cordas, mas também as emoções, como um verdadeiro regente de uma experiente filarmônica. Tinha sempre forte dentro de si uma centelha, a que às vezes revelava num simples olhar. De sorriso muitas vezes tímido, contagiava qualquer pessoa num raio de alcance da sua voz. E muitas vezes calçava um coturno do exército. E não me pergunte como, andava muito rápido. Agora, com seus 40 e poucos anos vividos, quase insanamente, Rick arrependia-se ainda de muitas coisas. Mas não mais de não saber como lidar com uma situação completamente nova. Adquirira maturidade e paciência, aprender a analisar e pensar no que deveria, ou não, fazer para resolver quaisquer questões que o envolvesse, diretas ou indiretamente. Morava no estado de São Paulo havia 20 anos. Era, contudo, natural de Maceió, Alagoas. Nascido e criado no bairro do Prado, um dos bairros mais tradicionais da capital alagoana.
Bairro esse que, noutros tempos, fora reduto de doidos e forasteiros. Sediaram um asilo que abrigava doentes mentais de vários pontos do estado. E quando um deles conseguia fugir, eram dias de pânico para os moradores do Prato. Bairro onde fica o cemitério da Matriz de Nossa Senhora da Piedade, popularmente conhecido como o Cemitério da Piedade, um dos mais antigos do estado de Alagoas. Também o mais bonito e misterioso cemitério que alguém poderia conhecer. Além da sua arquitetura singular e detalhes para lá de sinistros. E não me refiro apenas à vasta gama de arte tumular que transmite aos visitantes a sensação de estarem num enorme jardim, repleto de esculturas de um branco marmóreo. O Cemitério da Piedade é também notório por abrigar o túmulo de Carolina de Sampaio Marques, a famosa mulher da capa preta. Rick lembrava com clareza a história que lhe fora contada em sua infância. E como podia se esquecer? Uma vez que, todos os dias, passava pela Avenida Siqueira Campos, e dela podia ver um icônico túmulo, pois os muros do Cemitério da Piedade, na parte frontal, não passava de 150 centímetros, 1,5 metros de altura, encimados por fortes colunas a cada 5 metros umas das outras, ligadas por robustas grades de ferro cru, cujas hastes coroadas por pontas de lanças reforçavam a ideia de um reino fortemente guardado, assim como seus umbrais e portões altíssimos reforçavam o estilo gótico do cemitério, lembrando a todos se tratar de um local pertencente à Matriz, demonstrando como que numa vitrine aos passantes, os mortos católicos jacentes em belos jardins guardados pela igreja, que permitia que seu interior fosse visto, admirado e cobiçado para o descanso final adequado ao corpo penitente. E vendo, Rick recobrava o que rezava a lenda. Em meados da década de 30, ocorrera um grande baile de gala, reunindo a classe nobre da cidade de Maceió, no qual um rapaz que ali se divertia notara num canto mais reservado do pomposo salão uma linda moça, que das demais se destacava por sua singular beleza. Vendo-a desacompanhada, o rapaz decidira ter com ela e convidá-la para dançar. Sem muita cerimônia, a moça, a menina linda, aceitou o convite do galante rapaz. E eles dançaram e se divertiram até ela lhe dizer ser quase meia-noite e que precisava muito ir embora. O rapaz ofereceu-se para acompanhá-la até a sua casa. E, embora ela estivesse muito relutante, teve de aceitar, dada a insistência do rapaz a fazê-lo. Num gesto de cavalheirismo, o rapaz retira de sobre si a capa, repousando-a sobre os ombros da linda moça, que lhe retribui o cavalheirismo aceitando gentilmente a proteção daquela vestimenta. Era uma noite chuvosa, como são as noites chuvosas, sombrias, soturnas, e juntos caminhavam ao longo da noite. Chegando, porém, ao seu destino final, a bela moça agradece por sua companhia, informando-lhe que iria ficar por ali mesmo. Mas ela tinha acabado de parar em frente ao cemitério. Sem entender o porquê dela ficar ali, o rapaz perguntou: "Aonde você mora? Eu te levo até onde você mora. É perigoso ficar aqui. Está chovendo, está escuro. Isso aqui é um cemitério. Venha, eu levo você." Ela passou-lhe um endereço, mas não permitiu que ele a acompanhasse, despedindo-se, e entrou no cemitério. Apesar de toda a estranheza daquela despedida, o rapaz seguiu o seu caminho de volta para casa, dizendo a si mesmo que, bem, no dia seguinte, veja,
eu tenho que voltar lá, eu vou ao endereço dado por ela. E assim o fez. Foi ao endereço, onde havia marcado no papelzinho, no bilhete. E no dia seguinte, o rapaz procurou e encontrou o endereço dado por ela. Respirou muito fundo, encheu-se de ânimo e, indo até a porta da casa, chamou: Ô Carolina! Carolina! E por mais de uma vez, até que alguém o atendeu. Uma senhora, já avançada em dias, veio até a porta e perguntou quem era. Depois de se identificar: veja, eu estive com Carolina. Veja, eu a conheci ontem, no baile, na noite passada. E eu vim falar com ela. Na verdade, eu vim pedir minha capa de volta. É que eu uso muito essa capa. Eu estive com ela ontem no baile. De forma que, informou a senhora, não morar ninguém ali com aquele nome. É algum tipo de brincadeira? Perguntou a velha. Brincadeira nenhuma, senhora. Veja, eu estive com ela. Eu estava com ela no baile ontem e estava chovendo. Eu acabei emprestando minha capa para ela. Mas veja, não é nem pela questão do valor, mas eu tenho um grande apreço por aquela capa. É um valor sentimental. Respondeu o rapaz, acrescentando que falava sério, insistindo que perguntasse à moça, pois ela mesma confirmaria. De sorte que a velha respondeu ao rapaz: eu não sei quem é essa Carolina, ou mesmo como tal coisa seria possível. Vendo que o menino era de boa família, dado a maneira de vestir-se e da boa educação ao modo de falar, ela o convidou para entrar na casa, dizendo ter algo para lhe dizer. Não obstante, queria algumas respostas daquele distinto moço. Uma delas era se o mesmo poderia descrever como era a tal moça com quem dissera ter estado na noite passada no baile. Ao passo que o rapaz, afirmando, começou a descrevê-la. Bem, ela era assim, e a sua pele era mais ou menos assim, e o cabelo trêmula. Depois de ouvir a descrição dada pelo rapaz, aquela senhora afirmou não saber como tal coisa fora possível, declarando em seguida: veja, menino, eu sou a mãe de Carolina. Eu sou a mãe da menina que você acabou de descrever. Pediu que lhe acompanhasse, pois ela o levaria até onde estava Carolina. O rapaz consentiu e, agradecendo, seguiu aquela senhora. Mesmo antes de chegarem ao local, o rapaz já estava suspeitando aonde iriam. Confirmadas as suspeitas, chegaram, é claro, ao cemitério, onde a moça despedira-se dele e entrou sozinha na noite anterior. E aquela senhora ia à frente, em silêncio, sem falar, com passos rápidos e miúdos, levando-o até o túmulo. Olhou em seus olhos e disse-lhe que aquele havia sido o lar de Carolina nas últimas 4 décadas. E esse seria o motivo dela não saber como tal noite poderia ser possível, embora a descrição dada pelo rapaz fosse precisamente de sua filha quando morreu. A capa do rapaz, entretanto, repousava sobre o túmulo de Carolina, atestando que o menino não estava mentindo. Rick arrepiou-se, dando-se conta de que tal história ocorrera naquela mesma avenida e naquele mesmo cemitério, diante dele. O túmulo de Carolina de Sampaio Marques traz uma capa esculpida em mármore negro sobre ele até os dias de hoje. E pode ser visitado por qualquer pessoa no cemitério da Matriz,
de Nossa Senhora da Piedade, no bairro do Prado, em Maceió. Por inúmeras vezes, Rick esteve pessoalmente diante do túmulo de Carolina, pois, ele morava bem próximo àquele cemitério. E Rick confessa sentir uma certa saudade de andar por suas alamedas, suas ruas e os corredores do cemitério. Em meio às necrófagas amendoeiras, seculares, cujos frutos, sob suas sombras, ele comia e vivia sua infância. Fim do conto.